Bora começar! O nosso papo de hoje, a gente vai falar de uma pergunta do Cora, que diz: sinto que o meu chefe me odeia, como não me afetar? Essa pergunta a gente vai direcionar um pouquinho mais para a área de tecnologia, que é uma área que está em ascensão e muda o tempo todo, a gente não sabe muito bem como se comportar. Mas, antes de tudo, a gente vai ter que explicar um pouquinho como que funciona o mecanismo de desenvolvimento das pessoas, para que a gente entenda a relação entre nós e os nossos chefes. Beleza, eu vou compartilhar um desenho que não vai ser dos melhores, mas é o que tem para hoje. Basicamente, nós como filhos, a gente tem algumas figuras paternas ou maternas que cuidaram da gente para que a gente chegasse nessa vida mais adulta. Então, essas figuras que nos ajudaram a chegar onde a gente chegou, pode ser uma pessoa, pode ser um casal, pode ser o seu tio, pode ser a sua avó, elas são pra gente uma figura de autoridade. Que quando a gente é criança, eles é que ditam as regras, eles é que falam o que é certo, o que é errado, eles que fazem os pedidos e a gente obedece porque a gente é criança. Beleza. E daí, nós aqui como criancinhas, né? Quando nós entramos na fase adulta, é claro que cada um vai ter as suas peculiaridades, mas dentro da fase adulta, a gente ainda tem o nosso modus que a gente vê a figura de autoridade. Então, normalmente, a figura de autoridade da nossa infância, a gente projeta isso nos nossos superiores na vida adulta. E daí o que acontece? Quando a gente está mal resolvido com os nossos chefes, com os nossos pais na nossa infância, a gente também fica mal resolvido com os nossos chefes na vida adulta. Por exemplo, se temos um desenvolvedor júnior que durante a infância ele tinha questões com os pais. Por exemplo, os pais eram muito rígidos, muito castradores, muito em meio de regras. Essa criança vai se desenvolver e, dependendo da relação dela com esse tipo de pessoa, com esse tipo de superior, vai ser mais fácil ou mais difícil trabalhar com esse tipo de chefe na vida adulta. Se esse mesmo desenvolvedor júnior, ele for, por exemplo, uma pessoa que precisava muito se esforçar e lutar para conseguir a atenção dos pais, para conseguir, como é que eu posso dizer? Para conseguir um parabéns, para os pais viverem a criança como criança, quando adultos, essa pessoa, ela vai fazer o mesmo padrão, normalmente, tá? Não é uma regra. Mas provavelmente ela vai ficar se matando, ela vai fazer tudo que o chefe diz, ela vai cumprir com tudo que precisa, porque ela precisa chamar a atenção desse chefe na vida adulta. Ou seja, se a gente tem questões mal resolvidas com os nossos pais, acaba que o nosso relacionamento com os nossos chefes na vida adulta acaba sendo uma replicação de como que a gente lida com os nossos pais na nossa infância. Para a pergunta que era, sinto que meu chefe me odeia, como não me afetar? A gente tem duas formas de afetar. O afetar pode afetar essa pessoa, se o chefe odeia, tanto numa perspectiva emocional, então emocionalmente isso me impacta, assim como pode impactar profissionalmente. E eu vou separar aqui a resposta também em duas partes. O afetar emocionalmente não tem muito o que fazer, porque é necessário que essa pessoa, hoje adulta, ela dê um passo para trás e revisite o relacionamento dela com os próprios pais ou as figuras de autoridade durante a infância, para separar o que é as figuras de autoridade da nossa infância e quem são essas figuras de autoridade na nossa vida adulta. Separar. Isso daqui afetar o emocional dessa pessoa. Na vida adulta, nós como profissionais, a gente não precisa gostar das pessoas. A gente não necessariamente gosta das 50 pessoas que trabalham na empresa. Mas é importante ter um mínimo de respeito e tudo mais entre todo mundo. E daí até a segunda parte, né? É que como não me afetar profissionalmente. E daí imagina, tem uma pessoa que é o seu chefe, que não gosta de você. Sim, ele pode te afetar profissionalmente, quase que minando as suas conquistas, minando quem você é. E o que eu sugiro aqui como um plano de ação é que esse desenvolvedor ou essa pessoa que a gente está conversando, ela precisa fazer o que ela precisa fazer o trabalho dela, ser muito profissional, mas garantir
que muitas outras pessoas tenham acesso aos seus resultados, que percebam o seu profissionalismo. E dessa forma é que ela consegue, não interessa o que esse chefe faça, a solidez desse profissional ela é muito forte. Então, se essa pessoa ela faz um trabalho excelente para as 10 pessoas que ela teve contato, ela está se comunicando, ela tem conexão com outras pessoas, ela é vista, ela é reconhecida como uma boa profissional, não tem como esse chefe simplesmente minar ou minar o trabalho dela mesmo, porque ela tem uma solidez. Mas, se esse, por exemplo, desenvolvedor, ele não tem conexão, se ele não se comunica, se ninguém sabe o que ele está fazendo, ninguém sabe o que ele entrega, ninguém sabe o quanto que ele faz, sim, essa reputação da pessoa pode facilmente afetar a vida profissional dela. Por isso a importância da gente se comunicar, fazer um trabalho legal e ter muitas conexões de comunicação mesmo da sua entrega, gerar valor para a empresa, porque temos que separar o valor que a gente gera para a empresa do valor que a gente gera para o chefe, para o gestor. E dessa forma, o gestor, por mais que tente te afetar de alguma forma profissionalmente, não conseguirá. Se ele não consegue profissionalmente, pessoalmente, emocionalmente, ele também não vai conseguir, uma vez que a gente consiga revisitar a relação, nossa relação, mais infantil com esses superiores e separar os superiores da nossa vida infantil dos superiores que a gente tem hoje na nossa vida. E dessa forma, a gente fica blindado, tanto profissionalmente quanto emocionalmente. Bom, é basicamente isso. Depois me conta o que vocês acharam, como é que tá a sua relação com o seu chefe. E é isso, vamos pra cima.